Vamos lá então, vamos falar da famosíssima lei de Gauss. No exercício anterior, você chegou no resultado que ele é, no mínimo, contraintuitivo. A gente percebe que o campo no interior de uma esfera uniformemente carregada, ele só depende da quantidade de carga que está a uma distância menor do que a distância do ponto ao centro. Ou seja, eu traço uma esferinha interna, a carga fonte que está fora dessa esfera interna não colabora para o campo elétrico. E dentro ele cresce de maneira radial. Isso leva a um convite e faz assim, cara, me parece que apenas o campo interior, apenas a quantidade de carga interior a determinadas superfícies, elas colaboram para o campo elétrico. Isso é muito mostrado, isso é visto na lei de Gauss. A lei de Gauss, vamos escrevê-la de maneira bem bonitinha. Ela diz o seguinte, olha, a integral de superfície do tipo fluxo. Presta atenção, que é um nome que vem da mecânica dos fluidos, tá? Não é à toa, porque fluxo indica que está saindo alguma coisa. Se uma coisa está saindo, pode ser que esteja entrando, e essa coisa está atravessando uma determinada superfície. Então é o seguinte, olha, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, ele é igual a 4πk vezes a carga. Tá certo? No sistema internacional, você trata o K como 1 por 4πε0, vai virar carga por ε0. A constante pouco importa. O que interessa é, olha o que isso daqui está dizendo. Está dizendo o seguinte, olha, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada depende exclusivamente da quantidade de carga que está interna a essa superfície. Tudo bem? Ou seja, se eu tiver uma superfície, vou colocar uma carga positiva e uma carga negativa. Qual que é a carga total? Zero. Indica que o campo elétrico ali é zero? Não. Indica que o fluxo do campo elétrico através daquela superfície é zero. Por quê? Intuitivamente, ele está dizendo o seguinte, olha, o campo elétrico sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então, ao passo que a carga positiva contribui com o fluxo positivo, a carga negativa contribui com o fluxo negativo. Então, cuidado. O fato do fluxo ser nulo não indica, em hipótese alguma, o fato do fluxo ser nulo não indica que não há campo elétrico. Tudo bem? O interessante é que a lei de Gauss é sempre válida. No entanto, nem sempre ela é útil. Tá? Por quê? Para que a lei de Gauss seja útil, você já deve conhecer algumas coisas do campo, algumas propriedades, alguma simetria. Quando eu escrevo que a integral está sendo calculada ao longo da superfície, significa que os valores de campo elétrico você só vai calcular na superfície. Independe do que acontece dentro ou do que acontece fora. Você vai analisar o campo elétrico somente em pontos da superfície na qual a integral do tipo fluxo está correndo. Tudo bem? Então, de que maneira que eu devo escolher a minha superfície? Presta atenção, eu devo escolher a minha superfície. Tá? Eu devo escolher a minha superfície de modo que aquela integral fique fácil. De que maneira que aquela integral pode ficar fácil? Primeira maneira, isso daqui, se eu abrir, é módulo de E, módulo do vetor normal é 1, cosseno alfa. Certo? Então, uma maneira boa de eu escolher a superfície
Eu escolhi uma superfície de modo que, em cima dessa superfície, o módulo de E seja constante. Porque ele sendo constante, ele sai da integral. Então, presta atenção que eu tenho que ter uma intuição para indicar, olha, essa é a distribuição de carga? A distribuição de carga é dada. É essa a distribuição de carga? Ah, se é essa a distribuição de carga, então se eu escolher a superfície tal, o campo elétrico é constante. Então ele pode sair. Só que ainda tem o cosseno alfa, que é o ângulo que o campo elétrico vai fazer com o vetor. É legal você também escolher uma superfície para o qual o ângulo que o campo elétrico faz com o vetor em cada ponto também seja constante. Aí é mais difícil. Se o campo elétrico, que ângulo que é legal você escolher? 0, porque aí o cosseno dá 1. Ou 90 graus, que é o cosseno dá 0. Mas perceba que para utilizar a lei de Gauss, você tem que conhecer alguma coisa do campo. A simetria é... Por exemplo, vamos voltar para o problema da esfera. Eu quero calcular o campo elétrico em um ponto qualquer fora da esfera. O que a simetria do problema me diz? A gente já avaliou. A simetria do problema me diz o seguinte, olha, eu vou traçar... Isso daqui, certo? Eu sei que se eu pegar um pedacinho de carga aqui, carga fonte, esse pedacinho de carga fonte cria um campo para cá. Esse outro pedacinho de carga fonte cria um campo para cá. Então, as componentes perpendiculares ao raio vão cancelar, só vai ter componente radial. Então eu já sei, por uma análise de simetria, que o campo elétrico ali deve ser radial. A simetria também me indica o seguinte, cara, eu não consigo ver nenhum motivo para o seguinte, para que o módulo do campo elétrico, eu não consigo ver nenhum motivo para que o módulo do campo elétrico varie ao longo de pontos que estão distantes do centro. Eu teria que dar uma justificativa e essa justificativa seria muito difícil. Olha só, eu não preciso nem saber que a carga vai se comportar como uma carga que está na origem. Mas, porque, olha só, nesse ponto aqui, vamos supor, nesse ponto aqui você calculou o campo, né? Calculou lá o campo, deu 10. O módulo dele deu 10. Aí você vai pegar aqui, e esse ponto? Cara, esse ponto é como se eu girasse e trouxesse outro aqui. A distribuição, o que esse ponto vê, em termos de carga-fonte, é a mesma coisa que qualquer outro ponto vai ver em termos de carga-fonte. Tudo bem? Então a gente já sabe duas coisas. Quais são as duas coisas? Ao longo de uma esfera, o campo elétrico é constante e ele é radial. Olha só, então, cara, aqui eu tenho a situação perfeita para utilizar a lei de Gauss. Porque o vetor, então eu vou fazer a lei de Gauss ao longo de qual superfície? Dessa esfera que eu criei. Essa esfera que eu criei, eu vou dizer que ela tem um raio R'. Já o raio da esfera em que a carga-fonte está concentrada é R'. Então, como é que eu faço? Olha o que eu vou fazer. Eu sei que a integral ao longo da superfície de E escalar N dA ou ds é igual a 4πk vezes toda a carga que está dentro dessa superfície esférica. Mas dentro dessa superfície que eu escolhi, eu tenho a carga total. Ok? E olha só, essa integral de superfície está sendo feita ao longo de qual superfície? Dessa daqui. A superfície de raio R'.
Tá? Uma esfera concêntrica, a esfera que tem as cargas fontes, tudo bem? Uma esfera concêntrica e de raio rim. Então, para essa esfera, o que eu sei? Eu sei, primeiramente, que o módulo do campo elétrico é constante. E para essa esfera, eu já sei que o campo é radial. Mas aonde está o vetor normal a essa esfera? A gente já sabe também. O vetor normal a uma esfera, ele também é radial. Ele é praticamente o vetor R-chapéu. Qual o ângulo entre eles? 0. Qual que é o cosseno de 0? 1. Então, a hora que eu fizer, vai ficar módulo de E vezes 1. Só que presta atenção, se eu usasse um cubo, depois eu vou até tentar usar um cubo, para mostrar qual é o problema. Então, em cima dessa superfície que apresenta essa simetria, o que eu posso dizer? Que vai ficar módulo de E ds, o módulo de E sai da integral, porque ele é constante ao longo da superfície que eu escolhi, vezes a integral ao longo dessa superfície fechada. Tudo isso é 4π K Qzão. Ah, mas qual que é a área dessa esfera? 4π R². A área dessa esferinha, 4π R². Ah, então módulo de E ficou fácil. Módulo de E igual 4π vai embora com 4π, K Qzão por R². Olha, o E cai com o inverso quadrado da distância ao centro. De novo, tá vendo como se tudo tivesse concentrado no centro. Mas preste atenção que para chegar nisso, eu tive que fazer um monte de suposições baseadas na simetria que eu escolhi. Como eu sei que o campo elétrico é radial, eu sei antes. Não foi a lei de Gauss que me deu isso. Eu já sei que ele é radial, então eu vou escrever que E, para pontos fora da esfera, que eu escolhi uma esfera, é K, Q por R² na direção radial. Tudo bem? Presta atenção que a escolha da superfície, ela define a sua vida. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, essa superfície aqui, ó. Olha lá, que legal. Se eu tivesse escolhido essa superfície, isso aqui era válido? Sim. Ainda era válido. Só não era útil. Por quê? Aí você tem que pegar pontos na superfície. Vamos pegar nesse ponto aqui, ficou show. Mas aí você vem para esse ponto. O campo elétrico vai estar para cá. Só que o campo elétrico nesse ponto tem o mesmo módulo que o campo elétrico nesse ponto? Não, porque eles não enxergam a mesma coisa em pontos distintos. Certo? Aqui está o E. Tudo bem que nesse ponto também, se eu for desenhar um vetor normal à superfície, ele ainda está aqui paralelo. Só que o módulo desse e o módulo desse são diferentes. Ah, e se eu pegasse esse ponto? O campo estaria aqui, com módulo distinto, e o vetor normal estaria aqui. Já estaria fazendo um ângulo R. A lei de Gauss continuaria válida. Certo? Só que, nesse caso, ela não seria útil. Tudo bem? Essa é a nossa bucha com a lei de Gauss. Você ter que buscar uma interpretação antes. Tá ok? Vou apagar aqui, que agora eu vou calcular o campo no interior da esfera. De novo, só que agora eu vou brincar mais com a intuição. Vou pegar um ponto no interior da esfera e tentar ver se você consegue ter uma intuição antes de sair fazendo conta. Aqui está o centro. 1, 2, 3.
Vamos pegar esse ponto. Esse ponto está no interior da esfera, a uma distância de módulo R. Cara, eu não sei se a tua intuição te diz, a simetria ainda parece ser esférica. Porque qualquer ponto equidistante é como se você conseguisse girar a esfera e fazer ele se encaixar. Então eu ainda vou escolher como superfície gaussiana uma esfera. Só que presta atenção que agora ainda faz sentido propor que o campo seja radial? Ainda faz sentido justamente por conta da simetria ser esférica. Tá? De novo, você imagina um pedacinho de carga aqui, tem um equivalente aqui, que vão cancelar os campos. Então, eu ainda tenho um campo radial, que ao longo dessa superfície escolhida, é constante. Então, convite novamente para utilizar a lei de Gauss. Só que agora eu tenho que tomar um cuidadinho a mais. Vamos lá? Lei de Gauss. Integral de superfície ao longo daquela esferinha e escalar n ds 4 pi k q. Ah, mas quem que é esse Q? Não é a carga total. É a carga que está no interior dessa superfície. Então, vou colocar Qint. E aí eu vou ter que buscar uma maneira de calcular essa carga que está no interior dessa superfície. Então, já sei que o campo é radial e que o módulo dele é constante. Módulo de E sai, tem lá o cosseno. O cosseno, como é radial, o cosseno de zero é 1. Então, vai ficar só módulo de E. Vezes quem? Integral de ds, né? Quem que é o ds? 4π r ao quadrado igual. Agora eu vou pagar. Gostei, hein? 4π k. Agora eu tenho que contabilizar a carga interior. Bom, a carga interior, carga, só pode ser densidade vezes o volume. Mas o volume de quem? O volume da esferinha. O volume da esferinha, 4/3 de π r ao cubo. Esse 4π vai embora com esse 4π. Esse r ao quadrado vai embora, que só sobra um r. Chegamos no mesmo resultado daquela hora, né? Módulo de E, 4 π k ρ sobre 3 vezes r. Indicando novamente que o campo cresce linearmente. Tá? Deixei esse aqui para vocês pensarem. Se for um tubo finito, não tem simetria. Certo? Se ele for infinito, aí você vai desprezar os efeitos de borda. Aí existe uma simetria. Só que aí tem que traçar uma superfície fechada. Porque se ele for muito grande, aí você quer, por exemplo, calcular o campo nesse ponto aqui. Vou tentar achar a simetria. Vai ter um ponto aqui que vai dar para lá. Simetricamente a ele tem um que dá para lá. Então o campo vai estar onde? Perpendicular a esse cilindro. Aí você, professor, mas isso daí seria verdade mesmo que ele não fosse infinito. Será? Aí você pega um ponto aqui.
Você não consegue imaginar uma simetria, porque você pega um ponto aqui, não tem lá embaixo o correspondente. Só vai ter o lá embaixo correspondente se eu considerar que ele é muito grande. Muito grande comparado a essas distâncias. Então, tudo bem? Para ter a simetria, eu estou considerando que ele é um fio, ele é um cilindro muito longo. Ok? Sendo ele muito longo, aqui a primeira conclusão que eu tive é o campo elétrico será perpendicular a essa superfície cilíndrica aqui. Certo? Será perpendicular à superfície cilíndrica. Agora eu tenho que imaginar. Fala um outro ponto que o campo elétrico vai ter o mesmo módulo. Mantendo a mesma distância. Você está pensando aqui, ó. Nesses pontos ele vai ter o mesmo módulo. E se eu girar, né? Portanto, achei uma superfície. Olha só. Um cilindro. Um cilindro. Só que a minha superfície tem que ser fechada. Então eu tenho que pôr uma tampa e uma base nesse cilindro se eu quiser usar a lei de Gauss. E agora? Vamos lá? Vamos ver se eu achei uma simetria legal. Vamos ver se eu achei uma simetria legal. Integral ao longo da superfície de escalar n ds 4π vezes a carga interior, eu esqueci do K, né? Vezes K. Qual que vai ser a sacada? Eu vou ter que quebrar essa superfície em 3 partes. A área lateral do cilindro, a tampa e a base. Então vai ter o fluxo, aí já não é mais fechada, através da lateral, e escalar NDS, esse campo E calculado na lateral, mais o fluxo através da tampa, e escalar NDS, mais o fluxo através da base. Nossa, que preguiça. Isso tudo é igual 4πk, carga envolvida, carga interior, que eu ainda vou ver como é que eu vou calcular. Tudo bem? Só que o que acontece? Aqui está a tampa. Vou pegar um ponto aqui na tampa. Nesse ponto, na tampa, que conclusão que a gente chegou? Que o campo é perpendicular à superfície do fio. Então o campo vai estar para cá. Porém, o vetor normal, a tampa, está assim. Então, na tampa, qual é o ângulo entre o campo e o vetor normal? 90, ou seja, ele não flui. Ele não atravessa, o campo não atravessa a tampa. Então, o fluxo através da tampa é zero. A mesma coisa, eu vou concluir para a base. Então, vai ficar só através da superfície lateral. Só que ao longo da superfície lateral, olha para onde está o vetor normal à superfície lateral. Ele é paralelo. E volta a ficar a mesma coisa. Como é que vai ficar agora, então? Vai sair o módulo de E. Estou fazendo esse um pouquinho mais rápido. Vezes a integral de ds. A integral da lateral do cilindro. Como é que eu calculo a lateral do cilindro? A área, circunferência, vezes a altura. Ih, mas quanto que é a altura? Sei lá.
circunferência 4πr vezes a altura h. Isso é igual, cara, eu estou adorando que tem 4π toda hora. 4 não. Circunferência é 2πr, né? 4πk. Agora, como que é a carga interior? Bom, a carga interior é a densidade volumétrica, porque eu estou fazendo cubo. Densidade vezes o volume do cilindro. Como é que calcula o volume do cilindro? Área da base. Π R ao quadrado vezes a altura H. Para nossa alegria, a altura H foi embora. Certo? Aí agora você faz a conta ali. Você vai ver que é o mesmo campo de um fio. Porque segue a mesma ideia da esfera. Fora, ele enxerga tudo como se fosse um único fio. Certo? Então guarda isso. Para utilizar a lei de Gauss, você tem que saber coisas antes. Tá? Matematicamente, isso significa que, na realidade, a lei de Gauss, ela dá origem à equação diferencial parcial. E você só resolve por completo uma equação diferencial parcial quando você conhece um negocinho chamado de condições de contorno. Existem alguns tipos de condição de contorno. Condição de contorno de Dirichlet, condição de contorno de Cauchy. E essas condições de contorno, elas envolvem conhecer o valor da componente perpendicular ao longo de uma superfície. Como é que se comporta na superfície fechada, tá? Então, você sempre, nos extremos, é isso que está por trás da lei de Gauss. Certinho, Matheus?